Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Com todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem nesse momento. Hoje eu, Carla, junto com Rayane, viemos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o amor e a dor. Mas antes da gente conversar sobre amor e a dor, eu queria fazer um convite para vocês. Queria que a gente fechasse os nossos olhos físicos, nos conectasse com a espiritualidade maior, para agradecer pela possibilidade de estarmos reunidos nesse momento, através das tecnologias, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, para compreender um pouco mais sobre a nossa existência, sobre essa encarnação, sobre a nossa presença na Terra, vibrar positivamente, né, nesse momento, por todas as autoridades, por todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, na luta contra o Covid-19, né? Agradecendo ao Mestre Jesus por nos ceder esse momento aqui nesse planeta de provas e expiações, para que a gente aprenda um pouco mais. E que possamos assim, né, vibrando nessa mesma energia, começar a nossa conversa de hoje. Que assim seja. Bem, então, como eu falei no início, a nossa conversa de hoje está chamada O Amor e a Dor. Ela está baseada no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, em 2 capítulos. O capítulo que ele fala sobre o amor e o capítulo que ele fala sobre a dor. E por que escolher falar sobre o amor e a dor? Porque o amor e a dor, eles são inseparáveis na vida humana, né? Na dinâmica da nossa existência, a gente deseja ser compreendido, deseja ser perdoado, deseja amar, mas isso não exclui o sofrimento. Estamos encarnados num planeta de provas e expiações, aqui estamos para evoluir espiritualmente, e ainda que estejamos aqui em algum tipo de missão, temos que passar por alguns flagelos, temos que passar por algumas experiências que nos trazem a dor. Por isso a dor é intrínseca à vida de quem ama, né? E aí só para a gente dar um exemplo, a gente está nesse momento agora de pandemia, afastado de muitas pessoas que a gente quer bem, de que a gente ama. E a gente está sentindo, nem que seja a dor da saudade. Então a dor é intrínseca à vida de quem ama, né? Por isso, na verdade, nós devemos nos conscientizar de que a dor não é uma coisa ruim, de que a dor, na sua essência, ela vem para coroar o gesto de amor. Então, muitos de nós precisamos passar pelas experiências da dor para poder alcançar o amor. O amor, ele é muito presente no livro dos Espíritos, principalmente no livro 3, no capítulo 11, onde está descrito a lei de Deus, de justiça e caridade, de amor, justiça e caridade. Lá está escrito assim: amai-vos uns aos outros, e toda a lei divina, lei pela qual Deus governa os mundos, né? Que os Espíritos vêm responder a Kardec, coroando um gesto que Jesus já trazia lá do Evangelho, de falar que a lei maior de Deus é a lei de amor. Mas afinal, o que é o amor, né? E aí, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vem nos dizer que a primeira questão, né, que precisamos elucidar é saber que Deus, além de ser esse ser justo, né, esse ser bom que conhecemos, Deus é amor. E se Ele é amor, Ele criou todos os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra. Então, o amor, ele é um sacrifício. Ele é um princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela aprovação dos séculos dentro de cada um de nós, até que tenhamos aprendido a dar, por sua vez, isto é, a dedicar-se, a sacrificar-se pelos outros. Então, a primeira compreensão que a gente tem que ter é que a finalidade de todos nós no processo evolutivo é encontrar o verdadeiro sentido do amor, né? Então, todos nós estamos aqui para passar por experiências que façam germinar e expandir dentro de nós, através dos séculos, através das diversas existências, a possibilidade da existência do amor, né? Então, essa centelha divina que tem dentro de nós comece a vibrar um pouco mais e que a gente só vai conseguir cumprir a nossa evolução espiritual no momento em que a gente já tiver aprendido a dar amor. Porque o amor é uma força inexaurível, que renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Então, o amor é tanto importante para aquele que dá amor, como é importante para aquele que recebe
o amor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem, né, na Lei do Amor, em que Fenelon vem nos lembrar que a gente não conhece ainda o verdadeiro sentido do amor, que a gente só conhece algumas refrações do amor divino, né? A gente conhece alguns raios refratários do amor divino, que são algumas experiências que a gente chama aqui de amor, mas que na verdade ainda não são o verdadeiro amor, que seria o amor conjugal, o amor materno, que ele vai nos dizer que seria essa refração do amor divino que está mais próxima de nós e que mais daria para se aproximar do verdadeiro sentido do amor, o amor filial, o amor fraterno, o amor à pátria, o amor da raça, da humanidade e uma série de outras possibilidades de amor. Mas todas essas são apenas refrações do amor divino, que é esse amor que nós temos que conseguir galgar e a cada dia na nossa existência, a cada encarnação em que aqui estejamos nesse planeta de provas e expiações. Leon Denis vai nos dizer que o amor é tão importante, né? E ele é tão mais forte do que o ódio e tão mais poderoso do que a morte, que o Cristo, né, o Mestre Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, que é o nosso guia e caminho, ele se constituiu como o maior missionário e o maior dos profetas, porque justamente ele trazia em si o reflexo mais poderoso do amor divino. Então ele não impressionava as pessoas porque ele tinha o dom da oratória, ou ele não impressionava as pessoas por conta da ciência ou por algum tipo de arte que ele manifestava. Jesus nos seduziu e nos cativou, né? E seduziu e cativou uma série de outras pessoas, de multidões, pelo seu amor, pela forma como ele expressava esse amor divino que ele tinha dentro dele. E aí a gente vai entender que a plenitude do amor do Cristo foi tão grande, né? Tão grandiosa, como diz Leon Denis, que ela se espalhou não só pela sua vida, mas inclusive pela sua passagem para o plano espiritual. Porque a plenitude do amor do Cristo realizou-se na sua totalidade na cruz, né? Então lá, no seu fim, ele estava com a solidão, abandonado, condenado na morte. Mas mesmo naquele momento de maior fragilidade, que qualquer homem, né, qualquer pessoa pudesse experimentar, o Mestre Jesus mostrou que ele estava cheio de amor. Porque quem ama verdadeiramente sabe disso e tem consciência de que o sofrimento também é redentor. Então, se que a gente se mire nesse exemplo do Mestre Jesus, que mesmo naquele momento ali que ele estava só, abandonado, condenado, né, passando por aquela experiência de morte, mesmo assim ele continuava cheio do amor, né? O amor do Cristo ainda inundava as multidões que passavam ali pelo entorno e por todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele seu processo de sofrimento, ainda que à distância. Então, que a gente saiba que amar verdadeiramente vai ter que cada um de nós, para amar verdadeiramente, vai ter que passar pela experiência do sofrimento redentor, assim como Cristo passou. E agora que a gente já sabe um pouco sobre o amor, é bom que a gente compreenda um pouco mais também sobre a dor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, na paciência, no item sobre a paciência, no capítulo 9, está escrito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra, para a glória no céu. O que essa passagem do Evangelho vem nos lembrar, né? Vem nos dizer um pouco mais sobre o que é a dor. E vem nos lembrar que tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Então, se a gente vê o exemplo da natureza, a gente vai ver que uma semente, ela sofre quando ela cai no solo, né? E é através do sofrimento dela que ela vai se romper e ela vai construir uma nova vida, né? Diversos animais, como a própria borboleta, nascem do sofrimento, né? Então a gente tem a largata que se fecha naquele casulo e ali dentro daquele casulo ela vai passando por uma série de sofrimentos, né, naquele corpo até atingir a sua maturação, a sua transformação e sair em beleza, né? E vamos lembrar que a vida da borboleta é muito efêmera, né? A borboleta dura muito pouco, né? Quando ela passa muito mais tempo como uma largata ali naquele processo, né, de evolução do que como borboleta, que representa tanto a beleza no nosso universo. Então, a dor é uma lei de equilíbrio e educação que vem para todos nós, né? É uma necessidade de ordem geral
é um agente de desenvolvimento, é a condição do progresso. E a dor, já que a dor é a condição do progresso, cada um de nós vai experimentar diversos tipos de dores, né? Então, existe a dor física, que produz sensações, né? E existe também a dor moral, existe o sofrimento moral, que produz sentimentos. A dor física, em geral, ela é um aviso da natureza, que procura preservar-nos, às vezes, dos nossos próprios excessos. Então, quantos de nós, às vezes, não excedemos um pouco na alimentação, excedemos um pouco no exercício ou na falta de exercício, às vezes esquecemos de beber água, às vezes não nos alimentamos direito, ou às vezes nos sobrecarregamos de trabalho a tal ponto de que a natureza precisa, olha, está na hora de você parar um pouco, né? Então, traz aquela dor física que nos faz parar, que nos faz acalentar, que nos faz perceber, né, que precisamos repensar alguma coisa no nosso cotidiano. Enquanto o sofrimento moral, né, a dor moral, ela advém muito da nossa imprudência, né, em relação à nossa consciência. Quando a gente não ouve muito bem a nossa intuição, a gente não segue as leis morais que estão na nossa consciência, e isso nos traz, né, a responsabilidade nos traz alguns tipos de dores, alguns tipos de sofrimento que vai gerar alguns sentimentos em nós, né? Sentimentos de raiva, sentimentos de repulsa ou de indignação mesmo da nossa parte por ter feito algo que a gente sabe que poderia ter feito muito melhor ou por não ter feito, né? Por não ter ajudado uma pessoa no momento, por exemplo. Então, a ideia é de que a gente deve fazer a gente faz a nossa felicidade e a gente faz a nossa desgraça. A gente faz da nossa alegria e da nossa dor momentos educativos, momentos em que a gente busque, né, ao longo do tempo, em relação ao infinito, né, seguindo em evolução individual. Então, a nossa evolução individual, ela sempre vai estar, de certa forma, atrelada às sensações de amor e de dor. E o amor e a dor, elas vão juntas estabelecer esse equilíbrio, essa educação que a gente precisa ter, não só uma educação emocional, mas também uma educação da nossa consciência, né, da nossa inteligência, para que a gente venha alcançar o nosso verdadeiro objetivo, que é a nossa evolução individual e o progresso coletivo. E aí está escrito lá no Problema do Ser do Destino da Dor, no capítulo da dor, Leon Denis vem dizer assim: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então, Leon Denis vem nos lembrar que se a gente tomar a lei de amor como um princípio universal, como nosso principal objetivo, se a gente compreender que a dor é um processo educativo, né? Ela está atrelada à lei de equilíbrio em relação ao amor, todo o poder da nossa alma pode estar resumido em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer o quê? Querer, ele vai nos dizer, isto é, fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, a gente tem que querer evoluir espiritualmente, a gente tem que querer aprender, a gente tem que querer destinar toda a nossa energia, toda a energia possível, toda a energia necessária para que a gente possa evoluir cada vez mais. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade pode transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. Então, não basta só querer, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás das informações, dos conhecimentos necessários para que a gente possa, né, ter as forças, os elementos para conquistar tudo aquilo que a gente se propõe a ter. E, acima de tudo, amar. Porque é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis, né? Então, essas 3 palavrinhas são muito importantes: querer, saber e amar. Que a gente possa continuar querendo evoluir, que a gente possa continuar estudando cada vez mais a doutrina espírita, né, e sendo merecedor de toda essa inteligência, de todo esse conhecimento que chega até nós, pelas diversas informações, mas que a gente queira, acima de tudo, amar. Oi, gente. Então, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o amor e a dor. Como Carla já vinha falando, né, sobre a importância de amar,
nós vamos agora observar que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Lázaro, na Lei de Amor, vem nos trazer um resumo do que é o amor, né? E ele fala que o amor, ele resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E esse sentimento, que é o amor, né, são os instintos elevados da altura do progresso feito. Então, a lei de amor, ela vai substituindo a personalidade pela fusão dos seres e vai extinguindo as misérias sociais. Então, o que é que a gente precisa, né? Nós estamos no caminho, nós temos já instintos, todos nós temos instintos, né? O instinto de sobrevivência, de proteção, e que a gente vá somando a esses instintos para que a gente transforme os instintos em sentimentos, né? E de que forma que a gente vai fazendo isso? Através da dor, nos lapidando, nos educando, buscando conhecimento, buscando através da vontade, do querer, nos melhorarmos cotidianamente. Né? Carla trouxe aqui para a gente alguns exemplos e colocou para nós algumas condições para isso. Então, que a gente possa, a partir desse momento, compreender esse caminho. Então, quando a gente sofrer, não se maldizer, quando a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, abraçar essa oportunidade e principalmente para conosco primeiro, para depois exercer com o próximo, porque nós só damos aquilo que temos. Então, eu não tenho como dar amor se eu não me amo. E aí, para a gente entender um pouco, a gente tem o nosso modelo e guia, que é Jesus, mas Deus, na sua misericórdia infinita, ainda nos apresentou diversos outros exemplos. O Cristo não foi o único exemplar que ele nos deu, que ele nos mostrou, né? Aqui nós temos a imagem da nossa irmã, né, que agora é santa, irmã Dulce, então Dulce dos pobres, que é para nós sim um exemplo, que é para nós sim uma meta a ser alcançada por todos nós, porque nós ainda não nos igualamos a ela. Então, Jesus, Deus, na sua misericórdia infinita, nos traz esses exemplos. E aí a gente pode compreender que, de um modo geral, verifica-se que as almas eminentes que se desprende das radiações eflúvios regeneradores, que constituem uma atmosfera de paz, como uma espécie de proteção, de providência particular. A gente observa que todas as pessoas que conviveram com essas personalidades, com essas pessoas que traziam para nós ensinamentos grandiosos, né? Desde Irmã Dulce, Chico, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi, né? Todas essas grandes personalidades, as pessoas que conviviam com elas falavam dessa atmosfera de paz, né? Quantas pessoas que conviveram com Chico e relataram sentir, né, essa vibração, essa energia diferenciada. Então, que a gente possa nos melhorar a ponto da gente também exalar essa atmosfera de paz, sentir em nosso interior essa paz e assim dar para os próximos. Todos aqueles que vivem sobre essa benéfica, né, e dessa influência moral, sentem uma calma, um sossego de espírito, uma espécie de serenidade que dá o antegozo das inquietações celestes. Dá para a gente essa quietação, dá para o nosso espírito essa tranquilidade. Né? Então, quantas vezes a gente não experimenta essa sensação quando a gente faz um trabalho na casa espírita? Muitas vezes, na sessão espírita, né, Leon Denis vem nos dizer que na sessão espírita, quando são dirigidas pelos espíritos de elevação superior, nós mesmos experimentamos essa sensação, né? Ainda que ali de forma muito sutil, efêmera, né? Nós podemos aqui na nossa condição encarnados, né? Na nossa condição carnal e material, sentir essa sensação. E como é bom, né? Sentir essa sensação. Então, que a gente possa trabalhar para que a gente possa sentir ela sempre, para que a gente possa implementar em nossa vida cotidianamente, não só na nossa, mas de todas aquelas pessoas que nos rodeiam. Então, que a gente possa, nos nossos trabalhos, investir cada vez mais, e não só nos trabalhos da casa espírita, nos nossos trabalhos do dia a dia, nas nossas convivências diárias com a família, com os amigos, né? Que a gente possa, desde já, colocar essas benécias na nossa vida, que a gente possa colocar amor. A gente ainda não tem esse amor em amplitude, mas Carla nos trouxe aqui diversos fragmentos do amor, que a gente possa ir galgando esses degraus, né, e implementar em nós esse amor. Então, que a gente, a partir de hoje, a partir dessa conversa, possa compreender melhor o que acontece com cada um de nós, colocando sempre o amor à frente de tudo. E aí, como Carla trouxe para nós, né, que a dor é educativa,
A dor para nós também é uma forma de amor, porque Deus é tão misericordioso que Ele nos convida pelo amor incessantemente. Mas nós ainda estamos naquela condição de não aceitar os convites pelo amor. Então, muitas vezes a gente vai pela dor. E através da dor a gente vai aprendendo a amar. Então, a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e elevar-se mais alto. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente é chamado pelo amor e nós recusamos esse convite. Quando a dor vem, a dor nos empurra, né, de tal forma para aquele lugar, e aí nós internamente vamos destruindo em nós os egoísmos, o orgulho, a nossa vaidade. Um exemplo claro é quando nós passamos por algum tipo de enfermidade, né? Nós temos ali quando nós estamos saudáveis, nós temos essa mania de dizer: eu não quero incomodar, eu não quero chamar, eu não vou ficar dependendo de outra pessoa. Mas quando nós passamos ali pela enfermidade, a primeira coisa que fazemos é ter que contar com o outro. E muitas vezes esse outro é quem nos dá comida, é quem nos dá banho, é quem faz tudo para que nós possamos nos restabelecer. E ali naquele momento a gente está sofrendo com a dor física, mas internamente está quebrando o nosso orgulho, nós estamos exercitando a nossa humildade, de ter que depender do outro e entender que o outro está ali muito mais para fazer com que nós nos sintamos bem do que propriamente para curar as nossas feridas. Ele está ali para auxiliar que a gente passe por aquela dor, observando as nossas modificações internas e externas muitas vezes. Porque quando a gente passa por essa dor, às vezes a gente se modifica para sempre, né? Então, vamos observar de que forma que estamos sofrendo, de que forma estamos recebendo essa dor. Quando Deus me traz a dor, eu reclamo, eu me desespero, ou eu agradeço, acolho essa dor e procuro forças para passar por ela da melhor forma possível. Eu peço que os bons espíritos me auxiliem. Então, é isso que Leon Denis vem nos dizer, que nós, muitas vezes, provocamos essas dores em nós, né? Provocamos essas situações e Deus permite que a gente chegue nela para que a gente possa realmente evoluir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, no capítulo 17, o dever, ele traz para a gente um pequeno trecho onde reflete: a igualdade diante da dor é sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando o desconhecimento de seus feitos. Então, por que todos nós passamos por esse momento? Porque é um momento que todos necessitamos para que a gente possa agir com o próximo como nós gostaríamos que agissem para conosco. Porque se nós não passássemos, nós seríamos aqueles que apontam, que julgam. Nós não teríamos a caridade, a indulgência para acolher o nosso irmão. Então, nós não vamos cometer mais esse mal, porque se eu passo pela dor, eu não vou querer que o meu irmão passe, porque eu já sei como é. Então, quando ele estiver passando, eu vou acolhê-lo, eu vou, de certa forma, segurar a sua mão e dizer: vamos, a gente consegue. Então, é por isso que Deus, e Lázaro traz pra gente isso muito claro, para mostrar que nós somos todos iguais diante da dor. Às vezes eu acho que a dor do outro é muito intensa, ou então acho que a minha é maior que a do outro, mas na verdade não é, porque cada um de nós é um ser diferente e tem maneiras diferentes de lidar com a dor. Às vezes o que para mim é uma dor incomensurável, para outra pessoa é uma dor muito leve. E às vezes a dor que ela passaria, eu não suportaria passar. Por isso que nós temos dores distintas. Às vezes é uma dor moral, às vezes é uma dor física, às vezes é uma dor que a pessoa nem sabe realmente de onde vem, se dessa vida, de outra. Às vezes a gente vem com doenças doenças genéticas que a gente já encarna com ela, porque fomos as nossas provas, as nossas escolhas, e que Deus permite para que a gente possa, de certa forma, nos melhorar. É sempre para o nosso bem, né? Porque Deus é misericordioso e bom e justo, como Carla já frisou aqui no início dessa conversa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, Leon Denis nos fala que é necessário sofrer para adquirir e conquistar, como Carla já
mencionou lá em querer, né, que é preciso querer, vontade e buscar conhecimentos, buscar os fatores que nos fazem melhorar. Os atos de sacrifícios aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. A gente tem que entender aqui sacrifício não é aquele sacrifício como Jesus passou. Para cada um de nós, o sacrifício ele é diferenciado. Então, às vezes, para mim, pode ser passar por uma doença. Mas para outra pessoa, às vezes, sacrifício é se desapegar, por exemplo, de bens materiais. Para ela é um tipo de sacrifício. Então, cada um de nós tem atos de sacrifícios diferenciados, porque temos também questões diferenciadas. Somos seres únicos e cada um de nós tem necessidades específicas. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto com o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o valor. Então, quantas pessoas estão sofrendo porque já desapegaram de determinadas situações e sofrem porque vê os seus próximos, vê os seus irmãos ainda naquela condição. Então, aquela pessoa está sofrendo muito mais, às vezes, do que aquela pessoa que está passando por aquela situação, né? Tem gente que, quantos de nós, por exemplo, nesse período de pandemia, não estamos sofrendo porque estamos vendo os nossos amigos, familiares se contaminarem com o Covid. Mas quantos também de nós não estamos sofrendo por ver pessoas ainda não acreditar que a doença existe, ainda se desfazer do risco, né, ou se desfazer desse vírus, né, da potência que esse vírus tem tido nos corpos humanos. Então, é essa condição que ele traz para nós. Então, esse homem que ele é honrado, que ele está ali naquela condição, ele está sofrendo tanto quanto aquela pessoa que ainda não tem a compreensão necessária. A pessoa que não tem a compreensão necessária, que ainda vive na ignorância, sofre aqueles efeitos físicos, sofre de determinadas situações e não, muitas vezes, para poder compreender o que realmente está acontecendo. E esse homem que é honrado, esse homem, essa mulher que é honrada, que ela já tem esse conhecimento, ela sofre justamente por ver o seu irmão ter que passar por aquela mazela, né? Quando, na verdade, ele poderia escolher não passar e simplesmente ficar em casa, se proteger e seguir a ciência, porque a ciência a todo momento nos alerta. E Kardec nos lembra muito disso, né? De que quando a gente não mais conseguir acompanhar a ciência, sigam a ciência e deixe, né, o legado que ele deixou para nós. Então, que a gente possa realmente entender por que todos nós sofremos e todos nós estamos aqui no mesmo lugar, porque todos nós necessitamos dessa dor para nos melhorar, para avançar, para progredir, para evoluir. E aí, a gente dando continuidade aqui à nossa conversa, Leon Denis ainda nos lembra, né, que por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única duradoura. Então, a dor, ela é para nós uma espécie de aceleração para o nosso crescimento, né? A gente é convidado pelo amor e a gente resiste muito. Quantas vezes nós dizemos não aos convites do amor, né? E aí, na dor, a gente não tem como recusar o convite, porque a dor nos afeta diretamente. Então, vivenciando a dor, nós temos aí uma aceleração, né, dessa evolução, desse progresso e principalmente nosso melhoramento interno, como eu já falei aqui anteriormente. É assim que Deus, né, pelo amor que nos tem, nos envia o sofrimento. Porque Deus olha para nós como crianças ainda, né? E como o pai que ele é, bondoso, justo. Então, ele é como aquela mãe. Ele corrige a gente como uma mãe corrige. Ele fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige, para educar o filho e para melhorá-lo. Né? Quantos de nós já não levamos aí uma bronca da mãe, um puxão de orelha, né? Um sermão, e aquele sermão nos feriu. Aquele sermão, aquele puxão de orelha nos feriu, mas nos educou, porque nós aprendemos que aquele caminho não era bom, que aquele caminho não era o correto, não era o melhor para nós. E justamente foi porque a mãe corrigiu, porque se a mãe tivesse deixado, a gente com certeza teria seguido por um caminho bem difícil e bem mais cheio de percalços, né?
Então, Deus é dessa forma que Ele age com nós. E Ele trabalha incessantemente para nos tornar dóceis, como a mãe também, para purificar e embelezar as nossas almas. Então, por que elas não podem ser verdadeiras? Porque nós, se deixarmos, não podemos ser verdadeiramente, completamente felizes se não tivesse essa dor. Porque se deixar, nós vamos viver apenas pelo instinto, nós vamos viver apenas pelos prazeres flúvios, pelos prazeres efêmeros, nós vamos querer aquele prazer que é rápido, que é fugaz, que chega na hora, e a gente não vai querer se dedicar para viver essa felicidade duradoura, né? Porque nós ainda somos carregados de instintos, como Lázaro nos lembrou. Então, então a gente tem que entender que porque elas não fazem essas verdadeiras complementamente felizes, senão a medida correspondente às suas perfeições. Então Deus, como uma mãe que corrige o seu filho, Ele é o pai que nos corrige através da dor. Então Ele permite que a gente sofra justamente para que a gente tenha essa compreensão. A todo momento, quando a gente está se desviando do caminho, Ele envia a dor para a gente retornar ao caminho, né? Quantos de nós muitas vezes tenta se afastar dele e ele manda através de uma pessoa, através de uma situação, através de alguma doença, através de alguma enfermidade, um alerta para nós, né? Porque às vezes a gente, como Carla já lembrou aqui, às vezes a gente se autoflagela demais, né? Seja através do trabalho em excesso, seja através de uma alimentação desregrada, seja através de festas intensas, né? Quantas pessoas, né, vão para festas e ficam dias nesses eventos de raves, de tantas outras coisas, né? Vivendo nos exageros. Então Deus permite que o sofrimento nos chegue, porque Ele convida a gente pelo amor a todo momento. E aí Ele diz assim, não, então, já que Ele quer, vamos deixar que Ele encontre esse caminho. Ele encontra o caminho da dor e retorna para o seu pai. E é assim como as nossas mães também fazem conosco. E fizeram conosco a vida inteira, né? Porque a gente nunca deixa de ser o filho para a mãe, por mais que idade que a gente tenha. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, Santo Agostinho nos diz que só quem passa pelo fogo da dor chega ao incêndio do amor. E só quem se queixa, se deixa queimar por este, saberá o que nos faz sofrer. Então, que a gente possa deixar que essa dor ela venha e que ela nos eduque e que a gente acolha essa dor da melhor forma possível, né, com conhecimento, através da oração, através da prece, carregando em nós sempre a certeza de que estamos amparados pelo Pai, amparados pelos bons espíritos e que Deus não dá fardo superior àqueles que a pedem. Deus permite que chegue até nós só as provas que nós conseguimos carregar, as provas que nós conseguimos passar. Então, que nesse dia de hoje a gente possa sair daqui com a certeza de que estamos passando um momento delicado, mas que é para o nosso bem, é para a nossa evolução, para o nosso melhoramento íntimo. Que os espíritos de luz permaneçam com todos nós. E para a gente finalizar, vamos fazer aqui a nossa prece final, agradecendo desde já ao Mestre Jesus, Pai querido, que nos permitiu nesse dia de hoje ter essa conversa sobre o amor e a dor, né, através dos escritos de Leon Denis, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos permitiu, Senhor, esses conhecimentos. Agradecer ao Mestre Amigo por estar sempre nos amparando nos momentos mais difíceis e nos educar da melhor maneira possível. Agradecer aos bons espíritos que possam estar desde já inspirando em nós esperança, paz, resignação. Que nesse momento, Senhor, que enfrentamos de pandemia, que possamos olhar para os nossos íntimos com carinho, com amor e principalmente, Senhor, com atenção, dando a cada um de nós o amor necessário, o perdão, e colocando dentro de nós cada vez mais os teus ensinos, Mestre. Que o Mestre Jesus e os Espíritos de Luz permaneçam nos lares de cada um de nós, renovando as nossas forças e a nossa fé. Que assim seja. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite. Que os bons espíritos permaneçam conosco. Luz e paz a todos. Tchau, gente. Saúde e fé a todos, tá? Até a próxima.